Eu sou Rafael Mendes, 38 anos, fundador de uma startup de tecnologia em Lisboa que explodiu nos últimos 10 anos. Minha vida parecia perfeita, uma empresa avaliada em 600 milhões de euros, uma casa com vista para o Tejo, e uma esposa, Sofia, que eu acreditava ser minha parceira para a vida. Mas, naquela noite chuvosa de outubro, tudo mudou. Vou te destruir, Rafael. Metade do teu império será meu antes do Natal, ela sussurrou com um sorriso frio enquanto assinava os papéis do divórcio. Mal sabia ela que eu já sabia da traição dela, e que eu estava um passo à frente. 3 meses antes, eu estava trabalhando até tarde quando ouvi risadas vindo do nosso terraço. Era a Sofia, com um homem mais jovem, André, um personal trainer que ela conhecera na academia. Falta pouco, amor, ela disse, abraçando-o quando o divórcio sair, vamos viver como reis. Meu coração parou. A mulher com quem dividi 12 anos da minha vida planejava me sangrar financeiramente enquanto ria com outro. Naquele momento, a dor se transformou em estratégia. Eu não queria vingança cega, eu queria justiça. E tinha um plano. No dia seguinte, chamei minha tia Clara, 65 anos, uma mulher astuta que nunca confiou totalmente em Sofia. Tia, preciso que você seja a pessoa mais rica de Lisboa por um tempo, falei. Ela sorriu, entendendo imediatamente. Durante semanas, transferi todos os meus ativos, ações, propriedades, contas, para o nome dela. Cada movimento foi legal, registrado e impecável. Minha empresa? Passei o controle administrativo para um fundo gerido por Clara. Meu patrimônio líquido? Oficialmente, zero. Mas havia mais. Nosso acordo pré-nupcial, assinado há 12 anos, dizia que, em caso de infidelidade, Sofia não teria direito a nada. Ela achava que controlava o jogo, mas eu estava jogando xadrez enquanto ela jogava damas. Na corte, em Lisboa, o dia do julgamento chegou. Sofia entrou confiante, acompanhada por seu advogado, um jovem ambicioso chamado Tomás. Senhor Mendes, começou ele, o patrimônio matrimonial é estimado em 600 milhões de euros. Minha cliente tem direito a uma parte substancial. Sofia me lançou um olhar de desprezo, como se já contasse o dinheiro. Minha advogada, doutora Mariana Lopes, uma veterana implacável, apenas sorriu. Rafael, está pronto? Perguntou ela. Eu assenti. Vamos em frente. Quando a juíza pediu os argumentos, levantei-me. Não conteste os fatos, meritíssima, mas há um equívoco sobre a propriedade dos ativos. Entreguei um dossiê. Há 2 meses, transferi legalmente todos os meus bens para minha tia, Clara Mendes. A juíza folheou os documentos, surpresa. De acordo com isso, seu patrimônio atual é... Ela fez uma pausa. Zero. A sala ficou em silêncio. Sofia empalideceu, o sorriso sumindo. Tomás gaguejou, tentando protestar, mas a juíza foi firme. As transferências são legais. E o acordo pré-nupcial é claro, infidelidade anula qualquer compensação. Sofia ficou sem palavras, o futuro que ela imaginava desmoronando. O martelo bateu. Divórcio concedido. Sem divisão de bens ou pensão. Na semana seguinte, Clara devolveu tudo para mim. Fez o que era certo, Rafael, ela disse. Enquanto isso, Sofia voltou para um pequeno apartamento alugado em Cascais, sozinha. André? Desapareceu assim que o dinheiro sumiu. Hoje, trabalho ao lado de Inês, uma advogada brilhante que conheci num evento. Rimos juntos, construindo algo novo. Sofia? Soube que trabalha numa loja, vendendo sonhos que não pode mais comprar. A justiça não é vingança, é apenas o preço da verdade. Eu sou Rafael Mendes, e minha vida virou de cabeça para baixo quando descobri que Sofia, minha esposa, planejava me trair e tomar metade da minha fortuna. Depois de ouvir sua risada com André no terraço, decidi que não seria vítima. A dor ainda queimava, mas minha mente estava focada, proteger o que construí e garantir que Sofia enfrentasse as consequências. O primeiro passo foi montar um plano à prova de falhas, e eu sabia que precisaria de aliados. Minha tia Clara foi a peça-chave.
No dia seguinte à traição, nos encontramos num café discreto em Alfama. Rafael, você tem certeza disso? Perguntou ela, com aquele olhar penetrante que sempre me fazia sentir que ela já sabia a resposta. Absoluta, respondi. Expliquei meu plano: transferir todos os meus ativos para o nome dela. Minha empresa, avaliada em 600 milhões de euros, as propriedades no Porto e Algarve, as contas offshore, tudo. Mas não era só uma transferência. Cada movimento precisava ser legal, registrado e à prova de contestações. Clara concordou sem hesitar. Sofia nunca me enganou, disse ela. Vamos ensinar a ela uma lição. Contratei doutora Mariana Lopes, uma advogada conhecida por sua precisão em casos complexos. Ela revisou o acordo pré-nupcial que Sofia assinará 12 anos antes. Está sólido, disse Mariana. A cláusula de infidelidade é clara, ela não tem direito a nada se for comprovado. Mas eu precisava de mais. Precisava de provas. Contratei um detetive particular, Miguel, um ex-policial discreto. Em 2 semanas, ele me entregou um dossiê, fotos de Sofia e André em jantares, mensagens trocadas, até áudios dela planejando o divórcio. Falta pouco, André. Vamos viver em Dubai, dizia uma das mensagens. Cada palavra era um golpe, mas também munição. Enquanto isso, Sofia agia como se nada estivesse errado. Continuava em casa, planejando o divórcio com seu advogado, Tomás, sem suspeitar que eu sabia de tudo. Para ela, eu era o marido distraído, focado no trabalho. Deixei-a acreditar nisso. Durante 6 semanas, trabalhei com Clara e Mariana para executar as transferências. Cada ação da minha empresa foi movida para um fundo administrado por Clara. As propriedades? Doadas legalmente. As contas? Esvaziadas para um traste em seu nome. Quando terminei, meu patrimônio líquido era zero, no papel. Tudo foi notariado, registrado, impecável. O dia do julgamento se aproximava, e Sofia começou a mostrar as garras. Você vai pagar por me ignorar, Rafael, disse ela numa noite, enquanto assinava documentos. Eu apenas assenti, escondendo o que sabia. Na véspera da audiência, Mariana me chamou. Eles estão confiantes. Acham que vão dividir 600 milhões. Sorri. Deixe eles sonharem. Naquela noite, recebi uma mensagem de Inês, uma advogada que conhecera num evento. Força amanhã, Rafael. Você merece paz. Aquela mensagem acendeu algo em mim, a certeza de que, depois disso, eu seguiria em frente. No tribunal, Sofia entrou com um ar de vitória, acompanhada por Tomás. Quando a juíza pediu os argumentos, levantei-me e entreguei o dossiê. Meritíssima, transferi todos os meus bens para minha tia Clara há 2 meses. A sala ficou tensa. Sofia riu, achando que era uma jogada desesperada. Mas, quando a juíza confirmou que meu patrimônio era zero e o acordo pré-nupcial anulava suas reivindicações, o riso dela morreu. O dia do julgamento em Lisboa chegou, e eu, Rafael Mendes, estava pronto. Sofia, minha esposa que planejava me destruir, entrou no tribunal com a confiança de quem já contava o dinheiro. Seu advogado, Tomás, parecia igualmente seguro, com um sorriso que dizia: já ganhamos. Mas eu tinha um as na manga, e o momento de revelá-lo estava chegando. Minha advogada, doutora Mariana Lopes, revisou os documentos uma última vez. Tudo está no lugar, Rafael. Eles não têm chance, sussurrou ela. Eu assenti, mantendo a calma. Enquanto a juíza iniciava a sessão, Sofia lançou um olhar de desprezo na minha direção. Ela achava que eu era apenas um homem derrotado, pronto para perder metade dos 600 milhões de euros que construí com minha empresa de tecnologia. O que ela não sabia era que, semanas antes, eu transferira todos os meus ativos, ações, propriedades, contas, para o nome da minha tia Clara. Tudo legal, registrado, à prova de contestações. E o acordo pré-nupcial, assinado 12 anos antes, garantia que sua infidelidade a deixaria sem nada. Tomás começou. Meritíssima, o patrimônio matrimonial é estimado em 600 milhões de euros.
Minha cliente merece uma parte justa após 12 anos de casamento. A juíza notou algo, impassível. Então, foi a vez de Mariana. Gostaríamos de esclarecer um ponto, disse ela, entregando um dossiê. Há 2 meses, meu cliente transferiu legalmente todos os seus bens para Clara Mendes, sua tia. A juíza folheou os documentos, franzindo a testa. E o acordo pré-nupcial estipula que, em caso de infidelidade, não há direito à compensação. Sofia riu baixo. Como se fosse uma piada. Isso é ridículo, murmurou para Tomás. Mas ele parecia menos seguro agora. A juíza pediu esclarecimentos. Apresentei as provas coletadas pelo detetive Miguel, fotos de Sofia com André, mensagens onde ela planejava o divórcio e uma vida de luxo. Falta pouco, André. Vamos para Dubai, dizia uma das mensagens. A sala ficou em silêncio. Sofia empalideceu, o sorriso sumindo. Tomás tentou argumentar que as transferências eram fraudulentas, mas Mariana foi implacável. Cada movimento foi notariado e registrado. Está tudo em conformidade com a lei. A juíza fez uma pausa, analisando os papéis. Senhor Mendes, seu patrimônio atual é... Ela hesitou, olhando para mim. 0. Um murmúrio percorreu a sala. Sofia se inclinou para a frente, como se não acreditasse. Isso não é possível, exclamou. A juíza bateu o martelo. As transferências são válidas. O acordo pré-nupcial é aplicável. Não haverá divisão de bens. Sofia ficou paralisada, enquanto Tomás tentava, em vão, salvar a situação. Quando saí do tribunal, senti um peso sair dos ombros. Minha tia Clara me encontrou do lado de fora. Você foi brilhante, Rafael, disse ela. Agora é hora de seguir em frente. Naquela noite, recebi uma mensagem de Inês, a advogada que conhecera antes. Parabéns pela vitória. Jantar para comemorar. Sorri. Pela primeira vez em meses, senti que o futuro era meu. Sofia, enquanto isso, voltou para um apartamento alugado em Cascais, sozinha, sem André, sem dinheiro, sem o sonho que achava garantido. O julgamento terminou, e eu, Rafael Mendes, saí do tribunal em Lisboa com a certeza de que a justiça fora feita. Sofia, minha ex-esposa, acreditava que me destruiria financeiramente, mas o plano que construí com minha tia Clara e minha advogada, doutora Mariana Lopes, a deixou sem nada. Transferi todos os meus ativos, 600 milhões de euros em ações, propriedades e contas, para o nome de Clara, tudo de forma legal e registrada. O acordo pré-nupcial, assinado 12 anos antes, selou seu destino ao excluir qualquer compensação por infidelidade. As provas que apresentei, coletadas pelo detetive Miguel, foram a cereja no bolo, mensagens, fotos e áudios de Sofia planejando uma nova vida com André, seu amante. No dia seguinte, me encontrei com Clara num restaurante discreto no Chiado. Tudo voltou para você, Rafael, disse ela, entregando os documentos que restauravam meu controle sobre os ativos. Você jogou como um mestre. Agradeci, mas meu foco já estava no futuro. A traição de Sofia doía, mas me ensinou a enxergar quem realmente valia a pena. Inês, a advogada que conhecera num evento, mandou outra mensagem. Como está se sentindo? Livre, espero. Respondi convidando-a para um café. Algo nela, sua inteligência, sua calma, me fazia querer reconstruir. Enquanto isso, Sofia enfrentava as consequências. André, o personal trainer com quem ela sonhava viver em Dubai, sumiu assim que soube do veredicto. As mensagens que trocavam, antes cheias de promessas, cessaram. Ela voltou para um pequeno apartamento alugado em Cascais, longe da vida de luxo que imaginava. Soube por amigos em comum que ela tentou recorrer da decisão, contratando outro advogado, mas as transferências eram inatacáveis, e as provas de sua infidelidade, esmagadoras. O novo advogado desistiu em dias, percebendo que não havia brechas. Semanas depois, minha empresa anunciou uma nova rodada de investimentos, consolidando meu nome no mercado de tecnologia. O que Sofia não sabia era que, antes do divórcio, eu já planejava um projeto secreto, uma nova startup de inteligência artificial,
algo que poderia dobrar meu patrimônio em poucos anos. Mantive isso fora dos holofotes, até mesmo de Clara, para evitar qualquer risco. A traição de Sofia não só me libertou de um casamento tóxico, mas também me forçou a ser mais estratégico, mais focado. Um dia, caminhando pelo bairro Alto, vi Sofia de longe. Ela trabalhava numa loja de roupas de grife, atendendo clientes com um sorriso forçado, vendendo o que não podia mais comprar. Não senti raiva, apenas pena. Ela escolheu o caminho da traição, e a justiça, não a vingança, cuidou do resto. Inês, que estava comigo, apertou minha mão. Você está bem? Perguntou. Melhor do que nunca, respondi. Estávamos a caminho de um jantar, planejando uma viagem ao Porto. A vida seguia, e eu estava pronto para o próximo capítulo. Eu, Rafael Mendes, saí do tribunal em Lisboa com a sensação de que o peso de anos finalmente se dissipara. Sofia, minha ex-esposa, entrou naquele julgamento confiante, acreditando que me destruiria financeiramente, levando metade dos 600 milhões de euros que construí com minha empresa de tecnologia. Mas eu estava preparado. Com a ajuda da minha tia Clara e da minha advogada, doutora Mariana Lopes, executei um plano impecável. Transferi todos os meus ativos, ações, propriedades no Porto e Algarve, contas offshore, para o nome de Clara, tudo registrado e dentro da lei. O acordo pré-nupcial, assinado 12 anos antes, foi a chave final. A infidelidade de Sofia a deixou sem direito a qualquer compensação. As provas coletadas pelo detetive Miguel, mensagens, fotos, áudios dela com André, seu amante, planejando uma vida de luxo às minhas custas, selaram seu destino. Meses depois, minha vida estava em outro patamar. Clara devolveu os ativos, e eu reassumi o controle da minha empresa. Mas a traição de Sofia me transformou. Já não era o homem que confiava cegamente ou que deixava as emoções guiarem suas decisões. Tornei-me mais calculista, mais focado. Durante o processo do divórcio, mantive em segredo um novo projeto, uma startup de inteligência artificial que vinha desenvolvendo há meses. Após o julgamento, anunciei sua existência, e em poucas semanas, investidores de Londres e São Francisco começaram a disputar parcerias. Um acordo fechado numa conferência em Berlim prometia triplicar meu patrimônio em 5 anos. A dor do passado não me paralisou, ela me tornou mais forte. Enquanto eu seguia em frente, Sofia colhia as consequências das suas escolhas. André, o personal trainer com quem ela sonhava viver em Dubai, desapareceu assim que soube que não haveria dinheiro. As mensagens apaixonadas que trocavam cessaram, e ele não retornou suas chamadas. Soube por conhecidos que Sofia tentou recorrer do veredicto, contratando advogados em desespero, mas todos desistiram ao ver a solidez das transferências e a clareza do acordo pré-nupcial. Ela voltou para um pequeno apartamento alugado em Cascais, onde trabalhava numa loja de roupas de grife. Clientes a viam atendendo, com um sorriso forçado, vendendo peças que ela mesma não podia mais comprar. O sonho de uma vida de luxo desmoronou, substituído por uma rotina solitária e um futuro incerto. Minha vida, por outro lado, ganhava cor. Inês, a advogada que conhecera num evento de tecnologia, tornou-se uma presença constante. Começamos a colaborar em projetos, unindo minha visão empreendedora à sua mente jurídica afiada. Uma noite, durante um jantar no Porto com vista para o Douro, ela perguntou: "Você ainda pensa no que aconteceu com Sofia?" Fui honesto: "Penso, mas como uma lição." Ela me ensinou a proteger o que realmente importa. Inês sorriu, e naquele momento senti que estava construindo algo genuíno, baseado em respeito e confiança. Planejávamos uma viagem ao Algarve, e pela primeira vez em anos, eu me sentia leve, pronto para um novo capítulo. Certa vez, caminhando pelo bairro Alto, vi Sofia de relance. Ela carregava sacolas, o olhar distante, como se carregasse o peso das suas escolhas. Não trocamos palavras, não havia o que dizer. Ela planejou me manipular, me trair, mas a justiça, não a vingança, falou mais alto. Meu plano não foi sobre ódio, mas sobre proteger o que construí com anos de trabalho. Hoje, sigo em frente com novos projetos, parcerias e uma vida que escolhi reconstruir. Sofia, por outro lado, vive com as consequências de suas ações,
um lembrete de que escolhas têm um preço. E você? O que faria no meu lugar? Justiça ou vingança? Deixe sua opinião nos comentários, curta e se inscreva para mais histórias como essa.